noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa numa noite que nos reserva ainda fortes emoções, né? Estamos vendo aí as autoridades se mexendo para tentar voltar a fazer o país funcionar, da maneira deles, obviamente, né? Não sei se é a maneira mais adequada, acho que se tivessem se precavido lá atrás, as coisas não teriam chegado neste ponto, mas já que chegaram, hoje as universidades não funcionam, a maior parte das universidades não estão funcionando, muitos estabelecimentos comerciais já adiando o funcionamento, adiando não, cancelando o funcionamento do sábado. Nos supermercados, mesmo os mais precavidos e que têm um bom estoque, já há falta de produtos. Hoje, eu vi num supermercado da capital, banana a R$ 6,90. Quer dizer, e não a banana prata, a banana caturra a R$ 6,90, que normalmente custa 2 pila e pouco. Eu sou um cara que conhece o preço. Né? Água mais cara, claro que alguns se aproveitam da situação, mas é uma situação caótica e que tende a se resolver até o início da semana. E até, vinha falando com o professor no caminho, porque agora é assim, né? É transporte solidário, né? Eu virei o Uber do professor, ou o Cabify do professor, ou o 99 do professor, já que estou fazendo um toco, o táxi do professor faço de... Garupa do professor. Garupa do professor. A garupa é o mais novo, hein? Então, o que está se estabelecendo, mais ou menos, para ter transporte o suficiente no final de semana, em função da falta de combustível, é que tenha transporte coletivo no sábado e não tenha no domingo. Então já tem um pepino aí para o Internacional resolver. E acho que até já deveria ter uma campanha por parte da direção já tem a do Internacional. Já, até a pé nós iremos. Sim, pode ser. Que seja isso, pelo menos, né? Mas transporte solidário, leve seu vizinho, convide um sócio, busque um sócio em casa, alguma coisa assim, né? Que a gente espera do glorioso departamento de marketing do Internacional. Aliás, se é que vai ter estacionamento grátis para o sócio, né? Porque, pô, o cara já vai... estacionamento grátis. Já vai usar assim da gasolina que é rara. Alguma coisa. Que a gente espera de um grande clube. Não vai ser o Rodrigo Caetano que vai resolver todos os problemas do Internacional. Mas eu acho que tem que ir devagar. Nem sei se vai ter boa jogo. Noite. Boa noite, boa noite. Eu acho que, em primeiro lugar, é essa a questão. Nem deveria ter dizer, jogo. Nós estamos aqui na Ubra TV, a universidade deserta, porque as aulas foram suspensas, as aulas suspensas na URGS, as aulas suspensas na PUC, as aulas suspensas na Unicinos. A Fevale suspensa também. E vai ter jogo de futebol com a notícia de que os ônibus vão funcionar precariamente no sábado, não vão funcionar no domingo, para que na segunda haja transporte coletivo. E aí nós vamos fazer jogo de futebol? Não, existe um limite de alienação da realidade que o futebol tem que... Mas eu queria, Rec, desculpa. Eu acho que a 0 Hora também vai pedir desculpas amanhã em função do erro em relação ao vestibular da Ubra. Eu ouvi um engano. Pois é, engano que custa muito caro, né? Inclusive o vestibular ficou para o dia 10 de junho com inscrições abertas para novas matrículas. Era dia 27, né? Dia 27. Também conhecido como depois de amanhã. E aí, popularmente. E aí a Ubra mandou uma nota dizendo que não sairia o vestibular e a 0 Hora fez o favor de confirmar o vestibular. Então, espero que seja a capa do jornal amanhã pedindo desculpas. Diga, professor. Não, eu fico pensando, às vezes, que se fala muito, e com razão, na desonestidade dos nossos políticos, na roubalheira que tanto mal faz ao país. E aí nós temos uma situação com problemas e o REC acaba de contar que tem alguns sem vergonha que aumenta o preço da água, que aumenta o preço de uma fruta em 200%. Mas aí, professor... É que a fruta até pode ser na cadeia, né, professor? Porque não se consegue... Não, na cadeia não, desculpa, Maurício. Tu não consegue comprar na Ceasa, tu paga mais caro. Eu não posso perder esse trocadilho. Na cadeia tem que estar quem aproveita um momento desses para vender a R$6 uma coisa que custa R$2. 2,60, né? Mas o saco de batata subiu para mais de R$500. O saco de 50 quilos que era vendido
Muito mais barato, sabe? Isso, não chegava a 100. É gente que tem estoque. É se aproveitar do momento. E vem cá, isso não é privilégio nosso. Se vocês lembrarem, na época que houve aquele furacão em New Orleans, nos Estados Unidos, teve um bando de sem-vergonhas lá que aumentaram os preços, entende? Do gênero de primeira necessidade. Isso é crime. Isso é crime. Claramente crime. E isso não tem nada a ver com o político ser honesto, o político ser ladrão. Isso é caráter, isso é atitude, sabe? E eu acho que essas coisas têm que ser muito denunciadas. Olha aqui, ó, vazou a lista aqui. Né? O Aquino estava dizendo, tem vários jogadores criados no Grêmio, tem 3 do Grêmio atual, né? Na lista, e tem... Não, são 2 atuais. O Luan e... Ah, não, o Luan, Arthur e o Maicon. São 3 atuais e mais o Juliano, que recentemente esteve no Grêmio. Neto... Do Valência. Rafinha. Bayern de Munique. Alexandro. Juventus. Dedé. Cruzeiro. Rodrigo Caio. São Paulo. Maicon. E Arthur do Grêmio. Rodriguinho. Juliano. Paquetá. Dudu e Luan. Aliás, não tem surpresa aqui, né? Não. Tem alguma eu tinha surpresa. certeza que alguém do Flamengo ele ia levar. A surpresa aí seria o Paquetá e o Maicon. Mas tá jogando muito. E o Maicon, porque foram jogadores que nunca fizeram parte da lista dos 62 convocados que o... Para mim, a surpresa é o Luan. Depois que ele detonou o Luan numa entrevista pro UOL, achei que ele não ia ter... Não, o Dudu também não estava não era nem especulado. Mas já tinha sido chamado uma vez, porque sim, tem uma relação de 62 jogadores que ao longo que foram de convocados. Mas depois que ele chamou, que ele se decepcionou e detonou, ele voltou a convocar agora. Eu só acho importante que a gente esclareça, Rec, que essa lista é para substituições técnicas. Isso quer dizer, se durante o mês de treinamento o Tite, a comissão técnica, decidir que um dos goleiros não está procedendo bem ou não está em boa forma física... Pode trocar. Aí tem que trocar por um desses. Mas se alguém se lesionar até a Copa, pode trocar por qualquer um, não precisa ser da lista. Aí, professor, o Maicon viajou pro Grêmio ou não? Viajou. Pode jogar. A CBF deu uma nota hoje liberando todos os jogadores para poderem jogar. Ela garante que pode. Garante que pode. Porque o que acontece? Quem puniria seria a própria. Que a FIFA mandou, tem várias seleções que estão treinando com 27, 28, 30 jogadores. Quem já definiu a lista dos 23, os outros não estão com compromisso com a FIFA. Então, esses jogadores estão liberados. Mas não tinham mandado a lista. Não tinham mandado antes, porque mandaram agora. Não mandaram a lista, mandaram avisar os clubes. Quer dizer, mas a lista D23 teria sido enviada pela CBF e a FIFA. Isso. A CBF esperava que a FIFA encaminhasse um outro documento dando essa garantia. Como a FIFA não encaminhou, porque a CBF pediu esse documento tarde demais, aí a CBF encaminhou a lista de 23. Sobre a questão das lesões que o professor falou, é bom deixar claro, tem que ser uma lesão que os médicos da FIFA constatem que o jogador não terá condições de retornar durante a Copa. Isso. Não, Maurício, se o jogador tem uma lesão, que ele vai ficar 25 dias fora, ele tá fora da fase de grupos. Bom, mas ele pode voltar nas oitavas, então não pode trocar. Não. Trocas... Não é assim. É o que tá na O que o professor falou tá certo em parte e o que tu falou tá certo em parte. Até o dia 4 de junho, que é o dia que tu tem que inscrever os 23, que teria que escrever os 23, tu pode chamar um da lista dos 35. Sim, se eles acharem que o Douglas Costa tá com problema agora, ou o Rafinha, eles podem trocar. A partir do dia 4 de janeiro até o dia 17, de 4 de junho até o dia 17, se tiver um jogador que tiver nesse período uma lesão muscular grave, que tem o atestado do médico do Brasil e for homologado pelo médico da FIFA, ele pode ser substituído por qualquer jogador, mesmo estando fora da lista dos 35. Foi isso que eu disse. Isso que é um absurdo. Até o dia 4 pode o da lista dos 35. Não. E depois, em caso de lesão... Mas aí é que até o dia 4
Não precisa ser por lesão. Pode ser simplesmente por uma questão técnica. Mas aí tem que ser dos 35. Isso. Tem que ser dos 35. E depois do dia 4 pode ser... Aí depois é qualquer um. Em caso de lesão é qualquer um. Desde que seja uma lesão homologada. Foi o que eu disse. Até o dia 4 pode trocar porque o Tite, achou que o penteado do Jeromel ficou mal. Tô brincando. Não, o Douglas Costa não treinou até hoje, né? Não, mas aí é questão de lesão. Mas é uma dúvida. Mas pode trocar sem lesão nenhuma. Não, mas é simplesmente, olha, eu não gostei, discuti com o jogador fugiu da concentração, alguma coisa desse tipo. Pode trocar por alguém dos 12 dessa lista. Que estão na lista de espera, já relacionados. Agora, por uma lesão grave, que é homologada, como disse o Aquino, pelo médico da FIFA, pode trocar por qualquer jogador do Brasil inteiro. Antes de começar a Copa. Que foi o que aconteceu com o Emerson. Emerson para o Ricardinho. Em 2002... Mas olha aqui, tem uma situação... Não, o Romário já vinha, havia dúvida. O Emerson era o titular, capitão da seleção. Foi brincar de goleiro. Mas isso aconteceu em 94 também com os Ricardo Gomes e Ricardo Rocha, que acabaram saindo. Teve um que saiu e foi trocado por outro. E o outro acho que nem saiu da lista, porque não dava mais tempo. Olha aqui, mas a lista de suplentes não tem uma. Para mim tem uma coisa aí que eu não consigo entender. Eu não consigo entender como é que o Marcelo Groi é preterido por um treinador que é gaúcho, que é aqui de... Mas queria mais do Grêmio. Tu acha que o Tite teve alguma predileção? Não. Ele convocou... Não. Para um pouquinho. Entre tu convocar um goleiro para fazer parte de uma lista, entre o Neto, que joga lá na Fiorentina, que nunca jogou nada no Brasil, e lá também um goleiro comum, que nem esse Diego Alves aí, que quando veio pro Brasil diziam que era o maior goleiro do mundo. Ele tá aí, nós estamos vendo quem é o Diego Alves. Tá, mas aí eu acho um absurdo o Marcelo Groi, que está aqui, que fez uma bela de uma Libertadores, que está na melhor fase da carreira dele, ser preterido por um jogador que está fora. Digamos que tu tenha 90% de razão. 10% eu vou contestar, até para poder gerar debate. Tu vai contestar Galato é o melhor amigo de Marcelo Groi. Galato jogou no Atlético Paranaense depois que saiu do Grêmio. Antônio Lopes, diretor do Atlético Paranaense, chama Galato e diz para ele: nós vamos observar este menino que está treinando aí. Galato diz neste programa: o menino era um fenômeno, chamado Neto, goleiro, falando de goleiro, indo contra o melhor amigo dele. Este goleiro já era um fenômeno, eu assistia os treinos dele, ele treinava num time, eu no outro. Quando o Antônio Lopes me disse que ia dar chance para o goleiro, sabe o que eu fiz? Já procurei outro clube e me toquei para o Málaga. Porque o goleiro é muito bom, ele é um fenômeno. Galato. E ele não estava mal na Europa. Tá. Não, mas eu quero te dizer... Sabe por que eu quero te dizer... Porque não foi pro Araquí nesse eu quero te dizer que uma coisa que o treinador da seleção tem que sempre pensar é... Mas ele convocou o quarto do Grêmio. Mas eu não estou discutindo o Grêmio. Eu não estou discutindo o Grêmio. Eu não estou discutindo o Grêmio. Mas eu estou dizendo, o Grêmio é o melhor time do Brasil. Eu estou discutindo o princípio de um treinador da seleção brasileira. Tu botar um Paquetá numa lista... Mas é o quarto goleiro? Mas ele pode fazer a escolha. Ele pode escolher quem ele quiser. Só estou te dizendo que eu discordo disso. E outra coisa... E ele não fez questão de esconder de ninguém. Porque eu dei essa notícia há 3 meses aqui que não ia, porque ele não tinha espírito de seleção. O Tite Quem que não tinha espírito? Marcelo Groi. O Tite se decepcionou com ele quando convocou o Marcelo Groi. Como se decepcionou com o Luan. Só que o Luan, contrário ao senso, ele colocou na lista. Gostaria de... Mas o que eu quero te dizer é que eu acho que nós temos que prestigiar os jogadores que estão no Brasil. Não, até o atestado que esse treinador da seleção brasileira está dando é que os guri de 17, 18 anos têm que ir embora do Brasil porque eles vão ser convocados. Boa tese. Entende? Porque o Felipão levou para a Copa do Mundo o Kaká, que era um jogador que estava surgindo para preparar para outra Copa.
O Parreira levou em 94, o Ronaldo Nazário, que era um menino que estava surgindo, que estava no Brasil, ainda estava no Cruzeiro. Quer dizer, as pessoas dizem que é para vender. Agora não, o treinador atual não convocou nenhum jovem dos que tem no Brasil. Não convocou ninguém desses meninos que estão surgindo. Quer dizer, está na lista dos 35 o Arthur. Mas não, então o Rodrigo, o Paquetá, o Arthur, o Luan. O Luan é o melhor jogador da América. Júnior. Agora, se o Luan tivesse sido vendido e estivesse jogando na Europa, é certo que ele estava. Vinícius Júnior também. Tu entende? Então, eu acho que nós temos que prestigiar os jogadores que estão aqui. Acabou de dar um pau no Tite, né? Mas nos critérios dele, com certeza. Eu acho que a coisa é mais simples. O terceiro goleiro não vai jogar. Não vai. Não vai. É uma catástrofe. Eu vi uma vez em 1900. Não vai jogar. Não vai jogar. Então, se ele não vai jogar, homenageie. Aproveite para fazer uma homenagem. Duas coisas. Ou aproveite. Antigamente se fazia homenagem para o terceiro goleiro. Assim, convocaram o Gilmar, convocaram o Ceni. Na Copa de 70 se convocou o Leão e o Ado porque eram os jovens que estavam surgindo. Aí é diferente. Aí é diferente. A minha tese é a seguinte: terceiro goleiro não vai jogar. Então, ou tu pega um menino de 18, 19 anos, que vai ter a chance de conviver no grupo da seleção e que não vai jogar, não vai. Ou tu faz uma homenagem. Quem mais merecia ser homenageado do que o goleiro campeão da América em 2017 e que tinha sido, na campanha, extraordinário no mínimo. Depois eu vou dar uma incrementada então, na análise de vocês. A minha discordância aí eu discordo é que eu não acho que ele tinha que ser o quarto goleiro. Ele tinha que ser o terceiro. Mas aí eu discordo de ti, porque aí eu vejo o lado do treinador. O Tite tem... Vocês querem não concordar. Tu concorda não concordando com o Tite? É isso aqui? Não concordo em fazer homenagem. Quer dizer, se tu for pensar no futuro, que idade tem o Neto? Uns 30 anos. Não. O Neto é jovem. Não é tão jovem assim. O Galato já parou uns 3, se tu for... Mas ele estava na... 28 anos, 29. Neto tem 28, nasceu em julho de 89. Nunca jogou num time grande. Pode jogar na próxima. Vai fazer 29, Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, que ou tu leva um terceiro goleiro jovem, ou, no caso, eu acho que ele fez a homenagem dele, aí o treinador é uma questão de confiança. Entre tu levar o Cássio e levar o Marcelo Groi, eu não vou discutir. Ele pode levar o Cássio. Por que ele pode levar o Cássio? Porque o Cássio foi o goleiro que, na hora que ele precisou na Libertadores, foi o goleiro dele. Porque o Cássio foi o goleiro que foi campeão do mundo com o Tite. Então... e ano passado foi campeão brasileiro também. Aí tá o lado do treinador que tu vai levar o jogador que se apertar lá e der um problema com alguém, eu tenho esse aqui que é da minha confiança, porque na hora que eu precisei, ele no Corinthians. Quando morreu a avó do Cássio, o Cássio veio para o enterro aqui em Veranópolis e o Tite marcou o Cássio na paleta. Voltou para lá reserva do Walter. Mas aí teve outros problemas. Ele estava acima do peso, ele brigou com o treinador de goleiros. Mas aí ele estava acima do peso, merecia o castigo. É mais simples. Ou... cada um tem uma visão. Ou tu leva alguém da tua confiança, que foi campeão mundial contigo, que foi campeão da Libertadores contigo, como teu titular, e eu não veria problema nisso. Eu sempre... Também é uma ideia. É uma ideia respeitável. Eu sempre repito a história do Cacalo ligando pro Filipão e dizendo: tu vai perder essa Copa com esse Marcos no gol. E o Filipão dizendo: eu confio nele e por isso eu vou escalar. Então, se o treinador escala um goleiro da sua confiança, eu não vejo problema. Eu acho que o treinador precisa disso. Então, se o Cássio fosse o titular dele, eu respeitaria mais, essa é a minha opinião, do que levar o Cássio para terceiro goleiro, que não vai jogar, que não... Aqui, ó, é 99,99, vai enchendo de 9 isso aí, de que ele não vai jogar e perde a chance de levar em conta um contexto maior.
Se tu quer alguém da tua confiança para estar em campo, tudo bem. Mas o Cássio também foi campeão da Libertadores, foi campeão do mundo e foi ano passado campeão brasileiro, gente. Não é um qualquer. Só deixa eu terminar a história. Ninguém diz que ele é um qualquer. Ele utilizou critérios. O Marcelo Groi foi o melhor goleiro da Libertadores. Quantos jogos? Que o Marcelo não é goleiro de seleção. Não, mas quantos jogos o Groi jogou na Libertadores? Ele não esconde, ele espalha na sociedade. Olha, então, são com 14... todo respeito, ele é muito equivocado, para não usar uma outra palavra. Muito equivocado, né? Porque, olha, só está falando quem é colorado. Quem espalhou a história foi o Gilmar Veloz, que é procurador dele e assiste jogo da seleção do lado dele. Da seleção não, jogos que o Tite observa do lado do Tite. Bom, aí é o seguinte, o ano passado, ano retrasado, há uns 2 ou 3 anos, o Tite liberou o Cássio para jogar no Grêmio, no lugar do Marcelo Groi. Aí é o seguinte, veio pro enterro da avó, voltou, chegou à conclusão que estava gordo, só que ele voltou, até o enterro da avó ele era titular. Gordo ou não gordo, ele era titular. Voltou, reserva do Walter. Logo em seguida, dispensado para vir pro Grêmio. Por um detalhe, o Grêmio não trouxe o gordo. E esse foi contratado para o lugar do Groi, que o Grêmio também achava insuficiente. Sim, te lembra, né? Quando foi contratado o Paulo Vitor, agora a torcida queria que o Paulo Vitor entrasse. Então como é que nós vamos reclamar se a própria torcida do Grêmio pegava no pé do Groi? Mas quando aqui no Cadeira Cativa, o que acontece, aquele diretor do Grêmio não queria trocar? O Danilo pelo Groi? Lembra? E eu dizia, vamos assinar o que acontece com determinados jogadores, que tem determinados jogadores na fase ruim. Internacional aí agora é um exemplo claro. O Rodrigo Dourado? O Internacional liberou 2 jogadores, que é o Valdívia e o Sacha, que são bons jogadores, bem melhores do que os jogadores que o Internacional tem. Então isso aí... Não é verdade. Já está na reserva. O Valdívia eu tenho mais jogou muito ainda. bem ontem. O que eu quero te dizer é o seguinte, é que tem jogadores que jogam num clube num determinado período, e se o clube não é vencedor, pega uma fase ruim, por isso que eu tenho que considerar um jogador que é um exemplo do lado do Grêmio, que é o Tarcísio, que pegou a fase. O Tarcísio saiu e deu uma declaração numa rádio depois do jogo, não aguento mais perder para eles. Isso em 74. Entende? E o Tarcísio nunca tinha feito gol em Grenal, só foi fazer gol em Grenal em 76. Mas depois se consagrou. Mas eu quero te dizer o seguinte, mas aí entra o lado da confiança. A partir do momento que o cara ganha o primeiro título, que ele ganhou o primeiro título em 77... ele começou a ser outro jogador. É a questão da confiança. Passou a ter confiança. 78, Cotelê, ele fez um baita de um trabalho. Mas o Groi disse que achou que ia terminar a carreira dele depois de Grêmio e Rosário, ou depois de Grêmio e Atlético Paranaense. Mas o Groi sempre foi um bom goleiro, mas sempre tinha aquele negócio. Perdia e tinha o detalhe. A partir do momento que tu passou a ganhar, ele muda de nível. E agora eu vou concordar com Aquino, surpreendentemente, porque... O Tite acaba perdendo a razão quando a frase mais surrada dos treinadores é aquela: futebol é momento. Dos treinadores e da imprensa. E no momento ninguém está pegando mais do que o Groi. Nem o Alisson. Tu te lembra? Mas no futebol, no momento, ele levou o Maicon para essa pré-lista. Te lembra da explicação? Valeu o momento Maicon e Paquetá. Paquetá também. Paquetá eu tinha certeza. Te lembra que é muito bom jogador, hein? Muito bom. Te lembra da explicação que ele deu agora, quando ele explicou a convocação de Jeromel? Tem muita uva também de treinador. Te lembra a explicação que ele disse? Ele disse a postura do Jeromel fora de campo, na convocação, e ele disse, e até a linguagem corporal. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo, é o meu feeling. E a gente tem que respeitar. Quando ele bota o jogador, é o feeling dele. Mas por isso a minha discordância. No terceiro goleiro, não tem feeling. O cara não vai jogar nunca. Vamos voltar para a seleção. Não sei, professor. Eu na minha maneira... Daqui a pouco passa a bruxa que passou no Inter ano passado, que em 3 jogos perdeu 3 goleiros. Então, Maurício, mesmo tu sendo jovem, mas tu tem essa memória na ponta dos dedos, pega... Doutor Google. Isso, pega a seleção brasileira nas últimas 12 Copas e vê quando que o terceiro goleiro jogou, por necessidade. Só na Argentina. Boicoteia.
Não, mas no Brasil acho que não tem. No Brasil não Quem tem. saiu daqui titular jogou a Copa. Nunca o terceiro. Então o terceiro goleiro não vai jogar, gente. Já vai fazer 100 anos de Copa do Mundo. Mas um dia acontece. Quando o professor que o senhor viu no Gauchão, aconteceu o que aconteceu com o Inter ano passado? Agora, nas quartas de final tem um goleiro Tinha 3 goleiros lesionados. Na lesionados. 13 inscritos, os 3 lesionados. Mas o Tite homenageou bem o Grêmio. 4 convocados entre 30 Ele não homenageou o Grêmio nenhum, desculpe. Ele não homenageou. Ele fez justiça ao momento em que unanimemente, o Grêmio é tido como o melhor futebol do Brasil. Eu ouvi mas ele tem que ter reconhecimento. Ontem, o Coutinho uma vez não deixou de levar o Falcão para levar o Givanildo. Então é reconhecimento. Chicão. Ontem eu ouvi um especialista em futebol sul-americano que mora na Argentina, e dizendo que todos os cronistas falam em que o Grêmio é o melhor time da América nesse momento. Então, é natural que esse time tenha convocado... O cronista esse é argentino? Não, brasileiro que vive na Argentina. A declaração do treinador do Defensor foi a mesma, né? Que ele considera o Grêmio a melhor equipe. Por isso que o Grêmio teve imensas dificuldades para ganhar do Defensor aqui, ganhou de 1-0. Um chutaço do... Não, mas mesmo assim ganhou. Mas é para te ver como é. As pessoas aqui têm mania de dizer o seguinte: eu canso de ouvir esses programas aí, eu só estou trocando de rádio agora, né? Porque não dá para ouvir mais os caras dizerem, não, porque o Defensor aí no Gauchão não figurava. Não, porque esse Defensor aqui... o Monagas. O Defensor... Não, o Monagas a mesma coisa, tu entende? O Monagas não é nada. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, que é outro nível. Esses times são campeões do seu país ou disputaram uma competição que eles ganharam. Mas tu acha que o Brasil não pode ganhar o título não da pode Venezuela? não pode ganhar, não vai ganhar, tá lá na zona do rebaixamento da Série B. Não pode ganhar. Os campeonatos são feitos, se tu fizer ponto corrido, Grêmio Internacional vão ganhar sempre, de cola erguida, ou um ou outro. Agora, fazem um modelo de campeonato que é para, de repente, dar possibilidade pro mais fraco. Que é o Gauchão. Exatamente. O futebol não é assim. Não, mas para aí. O Internacional ficou atrás do Caxias e do Brasil nos pontos corridos. Mas aí regularmente. Mas aí quando não vale a tese? Não vale. Só que uma tese para ter valor não pode ser num ano excepcional. Então vamos lá, é o segundo ano, professor. O quê? É o segundo ano que o Inter não termina na frente de vários do Gauchão. O ano passado ano retrasado foi sétimo. Foi sétimo. Mas, querido, é o segundo ano que o Internacional está na maior nhaca dos seus mais de 100 anos. Professor, o Inter com qualquer nhaca tem que passar por cima dos funcionários. Não tem que não. Então, o Maurício está com saudade do Argel. Então deixa eu dar continuidade aqui. Não consegue, porque o Gauchão larga com os times do interior, com no mínimo 2 meses de preparação. Então, nas primeiras... Ano passado teve um mês inteiro de pré-temporada, né, professor? Esse também. Esse foi um pouquinho menos. Esse começou no dia 15 de janeiro. Então, dependendo de como a equipe se posta em campo e como ela joga, cria dificuldade. Um time do interior cria dificuldade pro Grêmio. Cria. Se eles jogarem com os 10 ali atrás da linha da bola... Não querendo dizer que o Internacional é uma equipe fraca. O Internacional é uma equipe que jogou numa postura... Mas na comparação com o Grêmio é fraco. Não é fraco. O Internacional pode produzir mais pelos jogadores que tem. Sistema de jogo se for comparar o Atlético Paranaense, que é bem treinado, que tem uma boa transição de bola, que tem um sistema bem definido, mas o Atlético Paranaense não tem o Internacional tem 5 ou 6 jogadores de mais qualidade que o Atlético Paranaense. Com certeza. Os jogadores do Atlético Paranaense são bem treinados, mas são fracos, são insuficientes. Mas aquele Pablo joga em qualquer time brasileiro. Então, e o Nicão é bom também. O Nicão é bom jogador. Eu não entendo o Renato, que a gente... E eu tanto elogio o Renato. É verdade. Ninguém elogia mais o Renato. O senhor elogiava o Renato quando ele jogava na retranca. Agora ele fica bravo. Eu vou voltar ainda para a Libertadores. Como é que foi ontem o Milionários e o Corinthians? Eu sou mais o Zé Rico. Como é que foi? Gosto mais do Zé Rico. Pois é, mas o Milionários ganhou do Corinthians. Como é que foi o Santos na Vila com o Real Garcilasso?
0-0. 0-0. Então tu vê que tanto o Grêmio como o Corinthians perdeu 2 em casa, né? Tanto o Grêmio, Grêmio, uma naba dessas que classificou. tanto o Grêmio como o Corinthians. Me dá uma naba dessas que classificou. Não, mas eles criam. Mas se tu jogar todo o teu time atrás por uma bola, tu cria dificuldade. Num jogo. Lógico, por isso que essa outra fase agora vai ficar melhor, porque qualquer equipe que quiser passar tem que atacar. É isso aí. Não dá pra te jogar lá atrás. Isso é verdade. E graças a Deus a Libertadores não fez a besteira que fez a Copa do Brasil. Que a Libertadores continua valendo o gol qualificado. Porque eu acho que o gol qualificado, ele te obriga a jogar fora para ter que atacar. Porque se tu fizer um golinho lá, ele vale muito. Enquanto que se não vale nada, tu joga com os 10 jogadores atrás para não tomar o gol. Aí tu empata uma partida em casa 1-1, tu tá fora. Que bom isso pro ego do Luan, que ele foi convocado entre os 30. Mas volto pro Luan. Eu gostaria de ouvir o professor e o Rec e o Maurício. Eu vejo que o Tite... Aí uma questão de convicção. Mudar o esquema. O Tite tem um esquema que ele vai jogar com um volante centralizado, que é o Casimiro, e joga com o Renato Augusto de um lado e o Paulinho do outro. Ele pode trocar o Renato Augusto por quem ele quiser, pelo Fred, pelo Coutinho, pode trocar o... Mas se ele... William. O William é de lado, ele vai jogar fechando do lado direito. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... Mas ele testou no lugar do Renato Augusto. Mas aí tu pode botar o... Não, ele botou o Coutinho fazer aquela função e o William na direita. Trás e o William tá bem? Isso. Eu tô falando mas eu quero te dizer que... Mas ele não testou o William na função. Na função. Isso, treinou o Coutinho. Ele mudou o esquema. Não, ele mudou as peças de Mudou o Fernandinho. Mudou as peças. Não, jogou uma partida com o Fernandinho. Aí ele jogou com 3 volantes. Ele testou com o Felipe Coutinho e testou com o Fernandinho. Isso, nas duas últimas partidas. Ele treinou testou esses 2 jogadores. Ele não quis simplificar. Tá certo, testou esses 2 jogadores. Mas o modelo é o mesmo. Se ele quiser fazer um modelo diferente, que nem o Brasil jogou a Olimpíada com 2 volantes e um fazendo a transição afora, por trás dos 3 atacantes, o melhor jogador que tem no Brasil para fazer isso se chama Luan, e ele não levou. E agora temos que fazer justiça ao Micali. Não foi o Tite que escalou a seleção, foi o Micali. Claro. Agora está aprovado. Não, porque diziam que era o Tite. O Tite foi lá, comeu uma feijoada e resolveu tudo. Como tempo. E outra coisa que tem aqui, ó. Se não deu ouro, foi o Tite. Não jogou o Neymar nessas 2 últimas partidas. Quem é que jogou no lugar do Neymar? Quem jogou no lugar do Neymar foi o Douglas Costa. Douglas Costa. E ganhou a convocação dele, porque antes ele estava sempre machucado, como está agora de novo. Todas as convocações. Ele confirmou a convocação. Ele confirmou a convocação nessas 2 atuações, jogando no lugar do Neymar. Então, se o Neymar não puder jogar, quem vai jogar é o Douglas Costa. Sim. Se o William não puder jogar, quem vai jogar ali é o Coutinho. Sim. Se ele quiser um esquema mais defensivo, vai jogar o Fernandinho. E o Tyson vai jogar quando? Nunca. Então, ele teria que ter levado, a meu ver, o Luan para fazer um outro esquema. Mas também entendo que a convicção dele, ele vai jogar de uma maneira e vai ser sempre daquela maneira. Sim, mas mesmo... Ele não vai ter alternativa. Só que mesmo jogando só de uma maneira, eu acho que tem razão nisso, não tem lugar para o Tyson. O Tyson é o 7º atacante. É uma coisa meio, difícil de entender. Eu vejo que o Luan daria uma opção tática e o Tyson não. Uma boa pessoa, professor, e um bom jogador. Tá bem, mas o que eu estava tentando falar antes é que eu não consigo entender. O Grêmio está vivendo o momento que está vivendo. E por isso eu citava que não é só no Brasil, mas fora do Brasil, o Grêmio é considerado um time muito forte, tanto que nenhum time quer ser sorteado contra o Grêmio. E o treinador do Grêmio acha muito estranho que alguém jogue contra o Grêmio desse momento, jogue se defendendo. Pelo contrário, todos os times que jogarem contra o Grêmio nesse momento vão jogar se defendendo. E fazem muito bem em jogar se defendendo. Como qualquer time que joga contra um outro time que está num grande momento, joga se defendendo. Só que o que acontece é que em outros momentos o Grêmio conseguiu, apesar do outro time jogar se defendendo, o Grêmio conseguiu fazer 2 gols, e aí então é uma maravilha. E o Renato ficou brabinho, porque o Internacional teve sucesso jogando
nesse momento, sabiamente, se defendendo. O Paraná jogou se defendendo. E o próprio Defensor... Quem é o treinador do Paraná? É o Micali, não é? E quem era o auxiliar do Micali na seleção? Odair. Então o Odair arrumou uma maneira de jogar contra o Grêmio, o Micali ligou pro Odair e disse, como é que eu faço para jogar contra o Grêmio? Joga assim. Como é que eu busco o meu pontinho? Exatamente. E foi assim. Jogaram os dois da mesma maneira. Jogaram os dois da mesma maneira. E o Defensor só não empatou com o Grêmio porque o goleiro aceitou. Para aí, o Luan chutou eu no bem. campo até achei, mas depois eu vi na televisão, pegou muito bem na bola. A bola saiu. Quem aceitou mais, professor? Foi o goleiro do Defensor ou no chute do Ramiro, o goleiro do Monagas? Naquele chutinho. O do Monagas. Aquele chutinho. O Monagas, a bola passou aqui na mão dele. Mas o campo ruim também, né? Defendia, né? Complica. Pode ser. Para mim, o Danilo Fernandes também aceitou no segundo gol do Flamengo. Lembra que bem parecidinho. Isso. Mas então, o Grêmio... Bem parecido. Mas o Grêmio, professor... Chute de fora da grande área. Baixo. Olha, o normal é o grande goleiro pegar. O grande goleiro. Nós estamos falando do goleiro grande. Tu tá queimando o Danilo, é isso? Eu estou dizendo que ele falhou. E por que o Manga nunca falhou? O Alisson nunca falhou. Mas o goleiro do Defensor é muito grande também. É um grande goleiro. É grande, tem quase 2 metros. Tá bom. Não, mas é um conceito diferente. Mas o que eu quero falar então, o Grêmio a respeito tem que parar de Grêmio... De se queixar. O que eu quero falar a respeito de Grêmio... Mas o Everton já voltou agora. É que o treinador do Grêmio é uma pessoa... muito mais inteligente do que as pessoas. Ele é marrento, ele tem o jeito de ser dele, ele é uma pessoa identificado com a torcida, ele é uma pessoa que sabe administrar, quer dizer, o REC hoje não está lá mais com o microfone para pegar e fazer uma série de perguntas, mas essa gurizada nova aí, ele consegue administrar eles de uma maneira que é brincadeira. Mas ele é brilhante. O que ele fez com o Espinosa e o Busto... Eu acredito que ele esteja, como a direção deve estar pensando também, que o Grêmio tem problemas. O Grêmio está pensando em contratar laterais, que a gente já ouviu isso da direção. E está precisando. E está precisando contratar um zagueiro reserva. Mas na minha opinião, o Grêmio precisa contratar urgente um jogador de lado. De novo? Parece que eu vou te explicar. Mas já voltou o Everton agora. Tá, mas acontece o seguinte, o Grêmio tem o Everton e tem uma alternativa para o Everton, que é o Alisson. Casualmente, os dois agora estavam machucados. Mas eu não tenho o terceiro jogador. O ano passado eu tinha o Pedro Rocha, eu tinha o Everton e eu tinha o Fernandinho. Eu estou jogando numa partida, como o professor fala, uma equipe totalmente trancada. O que fazia o Renato? Botava o Fernandinho no lugar do Ramiro e puxava o Ramiro para a lateral. Eu tinha 2 atacantes de lado, de velocidade, jogador que fazia... Ele continua fazendo isso com o Alisson, só que aí não tem mais um. Mas aí, se eu tô jogando, se eu tenho o Alisson, e se tem um problema de lesão qualquer um, eu não tenho alternativa. Por quê? Porque o Michael Suel não deu certo. Então, se o Grêmio chegar à convicção que o Michael Suel não deu certo, o Grêmio não pode querer... Não... Mas o Cícero demorou. Ele ainda o Jael demorou. Depois participaram do gol de título. Não. Mas só que tem uma diferença. O Jael demorou porque ficou 8 meses lesionado. Mas tem uma diferença. Seja injusto. Tem uma diferença. Tem um jogador no Grêmio que está sendo prejudicado porque está jogando fora da posição dele, que se chama Tony Anderson. Que o Tony Anderson está passando pelo mesmo processo, a meu ver, que passou o Cícero, quando jogou naquela função, que o Cícero não é dali. O Cícero, no lugar onde ele está, ele é uma baita de uma alternativa. É um jogador que vai ser útil sempre. Jogando de primeiro, segundo volante, talvez um pouquinho mais... Eu sei que indicou o Cícero. Mas lá na frente... Adalberto Aquino. Lá na frente, onde ele jogou, ele não conseguiu dar o resultado. Mas aonde ele está jogando... É verdade? Não, eu falo com o presidente sempre, o presidente me deu a abertura. O Adalberto Aquino contratou o Cícero. Não contratei ninguém. Eu falo de jogadores, muitas vezes, para a direção, mas quem decide a contratação é o treinador e a direção. Eu falei de vários outros jogadores também, a direção não contratou.
Então, quando tu fala de um jogador, quando tu lembra de um jogador, tu tem que respeitar a decisão. Essa é a grande virtude que tem o presidente do Grêmio. Ele te escuta. E aí ele analisa junto com a comissão técnica dele se ele vai contratar ou não. Mas aqui, ó, na Rádio Grenal, um dia o Jeremias terminou o boletim dele. Está saindo do estúdio e um sujeito de Bagé, Thiago de Bagé, se não me engano, mandou uma mensagem. Michael Suel foi dispensado hoje pelo São Paulo. Vai ser dispensado pelo São Paulo. Não seria esse o jogador que o Grêmio estaria contratando? Ô, Jeremias, volta aqui. Anota esse nome aí que o Grêmio vai contratar. Anunciou de tarde. No fim do dia... Deu um chute na lua. E o Rec está falando isso porque ele fez um aniversário do programa dele. Lá, e o presidente passou e disse assim, contratei o teu jogador. Exato, disse na frente do Rec. O Rec ficou olhando assim. Contratei o teu jogador? Ele disse na frente do Rec, contratei o jogador que tu me indicou. Aí... Eu fiquei quieto, né? Eu fiquei gelado, mas o Rec rápido, né? No outro dia estava chegando o Cícero. Mas... verdade, eu botei o detalhe. Nessa situação dos times jogarem retrancados contra o Grêmio, o Cícero é mais útil que o Jailson. Mas porque ele consegue substituir tanto o Arthur como o Michael na necessidade, que obviamente são os titulares do Grêmio, mantendo uma boa qualidade de passe. Ele tem menos movimentação que o Jailson, como o Maicon tem menos, como o Arthur tem menos. Um jogo que tu vai ser atacado, que tu vai jogar contra o Palmeiras em São Paulo, tem que jogar Jailson e Maicon. Um jogo que tu vai jogar contra o Defensor em casa... Ele agora está lesionado, mas eu gosto mais do que do Jailson. Eu gosto muito do Michel. Acho muito bom jogador. Ele está lesionado nesse momento. É o bola de prata. Agora aqui, ó, o Grêmio tem PP, o Grêmio tem Lima, mas não estão prontos. O que eu quero... Mas o Lima, o Renato queimou etapas. O que eu te pergunto é o seguinte. O Everton foi lançado nos profissionais do Grêmio em 2014. Em 2015 ele começou a entrar. Em 2016, ele já entrou lá contra o Palmeiras e fez gol decisivo, fez gol contra o Atlético Mineiro decisivo. Então o Everton era uma alternativa de um jogador que já está trabalhado há 3, 4 anos entrando. O que eu vejo dificuldade é se tu chegar num jogo da Copa do Brasil, tá jogando o Everton na esquerda e tá jogando o Alisson tu botou o Alisson na direita. Tu quer uma alternativa. Não tem. Vai ser o PP que vai entrar, ou o Lima que vão entrar e vão decidir um jogo da Copa do Brasil ou um jogo da Libertadores? Pois é, mas aí... Eu vejo a dificuldade. Não que esses jogadores sejam maus jogadores, mas é que vai ser mais difícil. Mas aí vem o outro lado, tu vê. E o bonito do futebol é exatamente essa possibilidade de que tu consegue defender as duas. Por outro lado, se tu, digamos que o Michael... Lança o PP e o PP entra e faz gol numa partida dessa. Nem precisa ir tão longe, mas se tu traz... é bom. Tu traz o Michael Suel... Acho que o TT é melhor que o PP. E ele dá certo. Esse é craque. Esse é craque. TT é o TT e o PP, professor. Então, o TT é craque. Se tu traz o Michael Suel... PP e Neném... E ele dá certo, tu fica com Everton, Alisson... E o Michael Suel, que... Aí tu vai dizer que trava um jovem. Trava um jovem. Porque se tu tivesse trazido... Lembra-se, o Everton disputava titularidade com o Pedro Rocha. O Pedro Rocha só ficou bem titular poucos meses antes de ser vendido. Durante bastante tempo. Ele ficou muito titular desde que o Renato chegou no Grêmio. Isso aí. O Renato fixou ele ali e não tirou mais. O Roger revezava. Então, obrigado. Vocês estão me dando razão. Outro jogador que eu vou te dar uma lembrança também, que as pessoas aqui não têm lembrança. Que no Grêmio ele entrava e saía. Se chama Jonas. Desde que o Renato chegou no Grêmio em 2010, ele botou o Jonas e não tirou mais o Jonas do time. Fixou o Jonas. Isso aí é uma virtude que o Renato tem, tu entende? Ele trouxe o Cortez para o Grêmio. O Cortez não era o jogador para ser o titular do Grêmio. Era o Marcelo Oliveira e campeão da Copa do Brasil de 2016. Teve uma lesão, ele jogou 10 partidas, o Cortez, ganhou corpo e não saiu mais do time. E eu não entendo por que o Grêmio quer lateral esquerdo. Acho que o Grêmio precisa de lateral direito. Mas é... Agora, esquerdo, esse Cortez, o Grêmio vai arrumar coisa melhor que ele?
Mas o que acontece é o seguinte, é que o Marcelo Oliveira é um jogador que está no fim da carreira. Mas tem o Leonardo Gomes, que está sendo preparado aí. E tem aquele Guedes. Tem o Felipe Guedes, que é muito bom jogador. Mas talvez seja... Porque ele tem 17 anos. O Guedes tem 17, o Bobs tem 17 e o TT tem 17. Eles já pularam do 17. O Bobs é meio campista. Eu sei. É volante. Eu sei, mas são 3 jogadores que vão jogar no time do Grêmio. Eles passaram do Sub-17 para o Sub-23. Direto. O Bruno está me lembrando aqui que o Leonardo Gomes é lateral direito, mas onde ele se ouve melhor no Grêmio foi às vezes que jogou na lateral esquerda. Ele pode até ser dessa. Sim, mas Na delegação que viajou para o Ceará, foram 3 laterais. O Léo Moura, o Cortez e o Leonardo Gomes. Olha aqui, ó. O Internacional só tem o Iago de titular porque o Carlinhos não deu certo. Não, mas o Wendel. Teve uma lesão. O Wendel está sempre lesionado. Mas aí que eu quero chegar. O Internacional contratou o Wendel e Carlinhos. Se ficasse os dois ali, o Iago não ia jogar nunca. Mas aí é questão do jogador aproveitar a oportunidade. Aí é o mau aproveitamento da segunda divisão que o Inter teve. Como o Inter, também. Um monte de jogador. Qualquer um tem. Se tu contratar 2 cascudos, 2 veteranos para a mesma posição, o menino dessa posição não vai jogar. Só na direita que jogou, porque jogaram 7 na direita. Sim, mas é porque ninguém dava certo. A mesma coisa Eu vale já pro fiz Grêmio. uma conta e deu 10. Se o Grêmio contratar... Gabriel Dias jogou na lateral. Se o Grêmio contratar Fabinho jogou na lateral. 2 jogadores. O lateral, o zagueiro, aquele que chegou, jogou na lateral. O Danilo Silva jogou na lateral. O Ortiz jogou na lateral. Dá mais de 10. Porque ninguém deu certo. Professor, interrompemos abruptamente eu e o Adalberto aqui, 2 jacarés acima do senhor. Se o Grêmio contratar 2 jogadores para o lado do campo, o PP e o Lima, que foi queimado pelo Renato, queimado no sentido de que foi prestigiado e queimado. Lançado precipitadamente num jogo na Argentina, lembra? Porque o Alisson pipocou lá. Pode ser, mas o Renato que disse na entrevista, que disse que ele não estava confiante. E aí o Lima apareceu... Não estava bem adaptado ao clube ainda. Então tem jogadores... O Lima apareceu de titular. De qualquer maneira, se o Grêmio contrata... O Ramiro, obviamente, é titular e com todos os méritos. Se o Grêmio contratar mais 1 ou 2 jogadores de lado e derem certo, o PP e o Lima não vão jogar. Vão pro arquivo. Então, a sensibilidade de manter um grupo de bom nível, mas também dar a oportunidade, e dar a oportunidade não é no momento, é entender que isso é um processo, de que o jovem seja uma alternativa. Isso aí a gente... Como era antes. Isso aí a gente tem e o Grêmio vem fazendo muito bem. Não, o Grêmio está fazendo bem. O Grêmio teve o Pedro Rocha, com a alternativa do Everton, que inclusive no período, o Rec falou bem, no período do Roger jogava um, jogava outro, não sabia nunca quem era o titular, até o Renato chegar... Pedro Rocha só se tornou titular com o Renato. Isso. Mas aí tu tinha sempre uma boa alternativa, que era o Everton. Sim. A partir do momento que tu vendeu o Pedro Rocha, que todo mundo achou que era o Everton, ele colocou o Fernandinho ali. E o Fernandinho fez uma coisa inegável, né? O Renato ele tem mais paciência do que os outros. Exatamente. O Renato tem mais paciência. Tem técnico que não tem a menor paciência. Ele vai trabalhando. Ele não tinha a menor Tu viu que o Lima surgiu naquela partida, na primeira partida, as ganhas. Mas ele, professor, ele podia ganhar e limar os caras igual. Não. Ou ele podia limar o Lima. Quando tá ganhando, tá tudo certo. Quando tá ganhando... pode insistir. Sim, dá pra escalar até o Michel, como o Abelão fazia. Zagueiro. Só uma pergunta. Tu acha que se o Renato estivesse apanhando, perdendo, ele ia poder escalar 5, 6 jogos o Cícero de centroavante? Imagina o escândalo que ia ser. Mas agora tomou pau igual.
Mas tomou pau. Inclusive da torcida. Nada. É mínimo. Mas o que eu quero... Porque eu sou o campeão da Copa do Brasil. Eu sou o campeão da Libertadores. Para um pouquinho. Não, e outra coisa que o torcedor e que nós temos que nos dar conta é o seguinte: o Grêmio disputou até agora, quer dizer, tem tido algumas dificuldades aí, mas o Grêmio disputou a Recopa e ganhou a Recopa. Deu sorte, foi expulso um jogador lá e foi expulso outro aqui. É o Nelson Beto. Tu entende? Não. Mas ganhou a Recopa. O Grêmio perdeu 5 partidas no Campeonato Gaúcho, estava na zona do rebaixamento. E isto é, a meu ver, um dos problemas que o Grêmio está sofrendo agora, porque o Grêmio esticou a corda no Campeonato Gaúcho. O Grêmio teve que botar 5 jogadores com lesão muscular. Teve que botar o time titular e, ao mesmo tempo que tu esticou a corda no Campeonato Gaúcho, tu esticou a corda na Libertadores também, porque a pessoa não pode vacilar. E o Grêmio não é isso. Ganhou. Não. O Grêmio tinha um título importante para decidir, que era a Recopa, e tinha que colocar os titulares, independente do Campeonato Gaúcho. Colocou antes do Campeonato Gaúcho na Recopa. Não, colocou o jogo contra o Cruzeiro, que perdeu de 1-0. Não, nós fizemos uma partida contra o Cruzeiro que perdemos de 1-0. Não estava prevista. E jogou contra o Brasil, que ganhou 2-1. Mas não estava previsto. Estava previsto. A programação era 4 jogos com a transição. Então, sempre se joga antes uma partida com os titulares. Jogaram 2. Antes de estreia de Libertadores. Jogaram uma contra o Cruzeiro e contra o Brasil. 5 partidas com a transição. Antes do primeiro jogo, e por isso a gente cita que é o planejamento. Vai fazer essa diferença? Não é isso, aceleraram a preparação. Mas antes do primeiro jogo, o César Bueno, que era o técnico da transição, disse: esse grupo tem a convicção de que vai jogar 4 jogos. Isso. Depois do 4º jogo será reavaliado. Só que aconteceu mais uma partida, porque teve uma partida com o Veranópolis, que foi entre a primeira e a segunda partida contra o Independente. Que é aí que eu achei que o Renato arriscou demais. Que o Grêmio poderia ter sobrado no gauchão. Que ele poderia ter jogado com os titulares lá contra o Veranópolis. Ele jogou. Tanto é que se falava que ele ia botar o Arthur. Isso. Ele se preservou. Então o que aconteceu é o seguinte: o Grêmio ganhou o Campeonato Gaúcho, o Grêmio ganhou a Recopa, o Grêmio é o primeiro da chave dele na Libertadores, apesar de ter uma chave mais fraca, mas aí o Santos pegou o Garcilasso também e não conseguiu ganhar do Garcilasso. O Santos pegou o Corinthians pegou o Milionários em casa e também não conseguiu ganhar. O Grêmio é a segunda melhor campanha. O Grêmio está com 50% de aproveitamento. Se fosse por pontuação, o Cerro, que estava no grupo do Grêmio, teve a 5ª melhor campanha. Também. Se considerar só pontos. Mas aí tu vai me dizer que o Cerro... meteu 5 no Cerro. Exatamente. Esse que é o mais importante. O Grêmio meteu 5 em outro de Libertadores, o Santos. Meteu 5 também. Meteu 5 no Olha aqui, ó. Boa noite a todos. Rec, para mim os 2 melhores goleiros são Marcelo Groi e Cássio. O Grêmio precisa contratar um lateral e um zagueiro reserva. Éder aqui de Canoas, mas encheu aqui, ó. Surgiu um boato que o Grêmio estaria interessado no Luan do Atlético Mineiro. É verdade isso? Vai e volta esse boato. Rumores de que o Pedro Rocha pode retornar. Outro boato. Também é uma possibilidade. Agora no meio do ano, é janela. É a janela quente para a janela quente para os jogadores que, de repente... O que pode acontecer com um jogador que está na Europa? Muitas vezes ele volta, passa mais um ano aqui para ganhar mais um pouco de corpo, mais um pouco de experiência, porque o Pedro Rocha surgiu muito rápido, né? Então, é uma possibilidade. Olha aqui, ó, a última, professor, que vai lhe interessar esse Luan do Atlético. É um dos jogadores... O menino maluquinho. É um dos mais parecidos, em termos de função, com o Ramiro. Isso. Um dos poucos jogadores capazes... Mas ele é mais atacante que o Ramiro. Mas ele vem há 2 anos com problema de lesão. Não, tudo bem, mas ele, por característica, consegue fazer a função do Ramiro. O Alisson, por exemplo, não consegue. O que não quer dizer que é mau jogador. Não, é outra característica. É uma outra característica. O Grêmio não tem reserva para o Ramiro. E o Luan pode ser reserva do Ramiro e pode ser reserva do Everton e do Alisson. Esse é o terceiro. Sim. Pode fazer. Mas ele dá volume. A colocação que o professor faz, ela é correta. De repente, tu vai trancar um pouquinho a carreira do PP se tu trouxer um jogador. Mas o Grêmio também tem que pensar que ele tem agora. O Grêmio está a quantos jogos de disputar o título da Copa do Brasil?
6. 6 jogos. Mais 8 da Libertadores. Então são 2 competições que é 4 jogos, que é 6 jogos e é 8 jogos. Campeonato Brasileiro, quantas faltam? Quer terminar com o fim de semana dos Colorados? Faltam 32 partidas no Campeonato Brasileiro. Eu já tirei da minha lista Campeonato Brasileiro. O Grêmio não vai disputar o Campeonato Brasileiro. Tu só quer saber de caneco agora. Eu quero saber, para mim me interessa focar 8 jogos da Libertadores. O Grêmio tem que ser o único time tetracampeão da Libertadores. Essa tem que ser a meta do Grêmio. Olha aqui, o Grêmio precisa focar nisso aí. Fluminense teria procurado o Inter para saber as situações do Nico e do Camilo. E o Inter se interessou pelo Gustavo Scarpa. Quero falar sobre isso. E aí, tem um rolo na justiça. Claro que são consultas, mas aí o Scarpa vai ter que um dia se ajeitar. Eu quero falar. Porque ele foi lá pro Palmeiras e não conseguiu jogar. Como se ajeitou o Zeca. É isso, porque lá no Palmeiras ele não conseguiu jogar. Não vai jogar. A situação do Zeca é muito mais vantajosa para o atleta do que é a do Scarpa. O Scarpa, para sair do Fluminense, só com um acerto. Fernandinho está me dizendo aqui que é o mesmo procurador dos. Eu quero. Pode ser o mesmo advogado. Do Zeca? Do Zeca e do Scarpa. É o mesmo grupo, a mesma empresa que representa. Eu quero fazer uma observação as carreiras dele. Sobre o Nico Lopes. Eu acho que o Nico Lopes é um jogador que, no Internacional, ele não chegou a jogar 2 partidas na sua posição. Ele é assim um pecado o que o Internacional fez com esse menino, que não é mau jogador, muito pelo contrário, que foi um dos melhores jogadores da Libertadores e por isso foi contratado, jogando aonde? Jogando atrás do centroavante. A posição que ele jogava é atrás do centroavante. Se quisermos usar o modelo do Grêmio, só para que entendam, é o Barrios e agora o Jael, o André que seja na frente. E o Luan atrás. E o Luan atrás dele, flutuando. Essa é a posição do Nico Lopes. Essa é a única posição onde ele... Claro que ele já fez gol jogando pelo lado, já foi colocado de centroavante. E que posição tu acha que tem que jogar o D'Alessandro no Internacional? Na mesma posição. Na mesma posição. Na mesma. Agora, quando o D'Alessandro não joga... Eu acho que o Internacional tinha que dar uma chance para o Nico Lopes jogar nessa posição. Como já se viu que o treinador não vai fazer isso, não vai, não enxerga, sabe? Dá um desespero aí. Mas ele outro que não gosta do Nico Lopes. Não gostar é uma coisa. Mas pegar um jogador, dos mais caros do plantel... colocá-lo aos 40 minutos, 42 minutos. Ele fez um modelo... Pra quê? Ele fez um modelo Isso é maldade. Ele fez um modelo de equipe que ele centralizou agora o Dourado, joga com o Edenilson de um lado, com o Patrick do outro, e joga com 3 atacantes, sempre com um dos atacantes volta pelo lado para fechar o quarto homem. Então, isso é escalação da década de 70. Não, mas eu quero te dizer o seguinte, que esse tipo de sistema de jogo não tem lugar nem pro Nico, nem pro D'Alessandro. Sim, mas esse sistema... Funcionou quando eles não estavam no mas time. Esse não funcionou, gente. Contra a Chape não funcionou? Óbvio que não funcionou, tu não viste o jogo. Ou tu não viste o jogo. Foi 3-0 o jogo. E? O Internacional jogou Tava mais mal. de mês sem marcar gol, professor? Não, o primeiro gol é da Chapecoense. Só um pouquinho, vocês querem brincar? Vamos brincar. Foi. Eu brinco também, gosto de brincar. Eu tô comentando porque eu não vi o jogo, mas eu vi o placar de 3-0. Mas não foi nada de... pouquíssimos elogios. O Internacional jogou mal, não é mais ou menos, jogou mal. O Internacional não teve chance. O primeiro tempo foi um desastre, com o Patrick no meio, jogando mal, sabe? E aí, o que aconteceu? O Internacional fez um gol numa bela jogada. Agora, a gente que vive há tanto tempo no futebol sabe que há uma diferença entre um time jogar bem e conseguir, eventualmente, 1 ou 2 gols. Quem perdeu o gol no primeiro tempo, tu não viste o jogo aqui? Quem perdeu um gol vivo no primeiro tempo foi a Chapecoense. Uma grande defesa do Danilo. Já voltamos.
rapaz já deve estar umas 5 horas na fila. Olha aqui, ligeirinho. O Fabiano Runing disse que está assistindo o programa enquanto está na fila, esperando para abastecer. Obrigado obrigado pela audiência e feliz por estar na tua companhia. O Inter enfrenta o Corinthians domingo, 4 da tarde no Beira-Rio. D'Alessandro, punido pelo STJD, está fora da partida. No seu lugar, Luca deve ser mantido. Vitor Cuesta suspenso. Joga Klaus, suspenso pelo 3º amarelo, Vitor Cuesta. Danilo, Zeca, Klaus, Moledo, Iago. Dourado, Edenilson, Patrick e Luca Potker, com Leandro Damião na frente. Volante Fabinho teve seu contrato rescindido com o Inter. Contrato terminaria em dezembro. O jogador está a caminho do Ceará. Tricolor enfrenta o Ceará, domingo às 7 da noite no Estádio Castelão. Luan, com dores musculares, está fora da partida. Recuperado de lesão muscular, Everton volta a ficar à disposição. Equipe também contará com o retorno de Bruno Cortes. Groi, Moura, Bressan, Kahneman, Bruno Cortes, Jailson, Maicon, Ramiro, Cícero e Everton, ou Michael Suel, ou Tony Anderson, ou Lima e André. CBF informou que os atletas pré-inscritos na Copa do Mundo, que eu já rolei aqui, são 3 do Grêmio, Luan, Arthur e Maicon, estão liberados para atuar por seus clubes no Campeonato Brasileiro. Grêmio vendeu por 13 milhões o atacante Bolanhos. Já voltamos. Qual a decisão, Maurício? Informação de Brasília é que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, concedeu uma liminar, atendendo um pedido do governo, autorizando o desbloqueio de rodovias e acostamentos pelas forças de segurança. E também impôs uma multa aos caminhoneiros que persistam nesse processo de bloqueio parcial das rodovias. Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado do Rio Grande do Sul, Simprofar. Nota sobre situação atual da paralisação dos transportadores de cargas. A entidade que representa o comércio varejista de medicamentos na maior parte do estado, farmácias e drogarias, vem a público e às autoridades manifestar-se pela imensa preocupação com a situação de paralisação dos transportadores de cargas. Embora essa entidade entenda que há motivos relevantes para o protesto, diante da negociação realizada ontem com o governo federal e principalmente pelo desabastecimento das farmácias e drogarias do estado, a entidade entende que chegou o momento do encerramento do movimento da forma como está constituída. As drogarias e farmácias do estado já estão com falta de medicamentos, e especialmente os de uso contínuo pelos pacientes. Desta forma, a situação já é de dano à saúde pública, pois milhões de pessoas estão com quadro de agravamento nos seus estados de saúde por falta do direito constitucional de acesso aos medicamentos. Desta forma, rogamos que as entidades de classe, dos transportadores de cargas, poder público, o judiciário e as entidades sanitárias, com urgência, busquem mecanismos de soluções desses gravíssimos problemas. Assinado Leomar Rebelin. Já voltamos. Bascaria, melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 3061-6262. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça com mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. centraldeimóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786. Também no endereço tradicional, José do Patrocínio, 381-385. Estofaria Brasil. Há mais de 45 anos no mercado, a Estofaria Brasil é referência de qualidade e trabalha com o mais alto padrão para oferecer os melhores produtos e serviços. Ligue 3343-1825 ou WhatsApp 99-441-4318. 99-441-4318. E-mail
Pedidos@estofariabrasil.com.br. Diga que viu nesse programa. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis. Melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Ligue 24 horas, 3222-1265. Funerária São Miguel tem pessoal treinado para lidar com o seu infortúnio. São mais de 40 anos de credibilidade. Uma notícia para vocês debaterem. E é notícia fumeta de novo. Depois eu queria fazer uma observação sobre a escalação do Internacional. Sabe que eu sou tido como fofoqueiro de uma forma injusta. Muito injusta. Tu nem gosta de fofoca. E professor, ele. Existe uma coisa que ela é característica. A pessoa que é bem informada e que traz notícias, às vezes as pessoas ficam falando que ele é fofoqueiro. Muito obrigado. E assim como os dirigentes, assim como os conselheiros que vêm e falam o que pensam e que a maioria quer o bem do clube, aí os caras são chamados de corneteiro. Quer dizer, parece que tu não pode falar uma coisa que tu tá vendo no clube. Por mais óbvia que seja. Por mais óbvia que seja. Tu não pode falar, não, tu tá contra. Não, tu tá dando a tua opinião, o que tu acha? Eu vou falar com o Antoniucci até depois das 8h30, que é assessor de imprensa do Internacional. Eu falo com 30, 40 pessoas por dia. Mas qual é quando eu não quero. A fumeta que vinha aí, qual é? Dentro do Beira-Rio, porque estão falando que o Camilo vai ser mandado embora em função do episódio. Não. É por insuficiência técnica também, e vão usar como moeda de troca e tal. Tá, mas tudo bem. Mas eu quero entrar para uma outra tese, outro viés. Muitas pessoas não é que aplaudiram o ato que tirou o D'Alessandro de um jogo e podia ter quebrado a perna do D'Alessandro. Foi uma irresponsabilidade que o Camilo fez, um caso de polícia. Não se faz isso com um companheiro nem quando ele é odiado. Por trás o D'Alessandro reagiu pouco e nenhum companheiro, ou um só companheiro, foi por deixa disso. Damião. E não entrou assim em defesa ampla e irrestrita do D'Alessandro contra o Camilo. Sinal de que o gringo manda, mas não manda mais tanto, e está um tanto quanto acuado dentro do Brasil. Eu ouvi hoje de uma boa fonte lá de dentro do Internacional. Quando eu falei que vou falar com o Antônio, não é sobre isso. Eu estou dizendo que no total do dia eu falo com 30, 40 pessoas. E cada um te dá um viés. Mas esse foi um dos. O plural de viés, professor, é vieses. O Antoniucci não era o assessor de imprensa do D'Alessandro? Era, assessor agora é do clube. Então ele já está mandando no clube também? Não, mas eu não vou falar sobre isso com ele. Eu estou dizendo que ele está vendo o programa e vai me cobrar, inclusive, dessa minha análise. Ele vai dizer, mas tu está carregando no gringo. Não estou carregando nada. Não, o que aconteceu... Os caras me chamam de defensor do gringo, outra hora dizem que eu estou criticando o gringo. Lembra que nós vínhamos falando, quando vínhamos de Porto Alegre para cá para fazer o programa... Eu dirigindo, sou seu motorista particular. Com muito orgulho. Chamou no aplicativo? O D'Alessandro tem um problema. Ele ganha bem. Ele é um fantástico jogador. Ele é líder. Ele é respeitado. Tem uma boa família. E isto mexe. Isso desperta. O D'Alessandro vai muito bem em Grenais. O D'Alessandro tem uma atitude de envolvimento com o Internacional. Como, para pegar um exemplo, por favor, eu não estou comparando qualidade, mas como o Renato tem com o Grêmio, e isto incomoda um mar de gente. Mar de gente. Inclusive dentro do Inter. Não só jogadores, né? Não só jogadores. Não só jogadores. Todo mundo que faz sucesso, todo mundo que se destaca... Que tem posição. Aqui o problema do Internacional certamente não é o D'Alessandro. Pelo amor de Deus. O que eu quis dizer é que daí o gringo não está mandando mais tanto. Eu estou vendo que o problema o cara foi até humilde em 6 para mim. Se ele está mandando tanto ou deixando de mandar tanto ou mandando menos, ele continua sendo o único jogador que dá um passe e sai correndo para receber. Os outros dão um passe e ficam olhando para ver o que o companheiro vai fazer. O Inter está defasado em esquema tático há muito tempo. Eu acho vou dizer, o D'Alessandro às vezes tem paciência de Jó. O primeiro que o treinador do Internacional não conseguiu arrumar um esquema para o time jogar com o D'Alessandro aonde ele tem que jogar. Na minha maneira de ver futebol, que se assemelha com o que o professor falou aqui, o D'Alessandro tem que ser o segundo atacante e jogar por dentro. O D'Alessandro não pode mais jogar do lado. Foi bem naquele Grenal, hein? Não pode jogar pelo lado,
Não pode jogar, ele não pode acompanhar a lateral. Ele tem que jogar, ele tem que fazer... A la Douglas. A mesma função que o Douglas fazia. Isso. Então ali que ele tem que jogar. E jogou bem naquele Grenal. É um jogador de 2-0. qualidade, Mas aí- é um jogador do Grenal. drible curto, é um jogador que vai pifar os outros jogadores e de vez em quando vai fazer... melhores Mas o Douglas tinha um Luan pra voltar, né? Mas o que aconteceu... Mas o Inter tem um monte Mas tem pra o voltar. Patrick, tem o... Mas o Daniel não Edenilson. volta. Mas não precisa. Mas ele não já precisa tem três, voltar. já. Não precisa voltar. Mas não precisa. O André Faz um não Sérgio volta. Lourenço. Só que aí tu vai Só ter que pouquinho. tirar um dos jogadores de lado. Mas lógico. Aí tu tem que tirar o Luca ou Mas o quais Potter. foram os Tem que escolher. melhores jogos do Internacional? Não foram com o D'Alessandro Só pro no Potter. meio e o Patrick pelo lado fazendo a função do Ramiro, não é? Não estou comparando. Mas fazendo a função. Tava dando certo e mexendo. Mas eu vou fazer Exatamente. outra análise. Junto com isso Aliás, eu estou tudo, precisando fazer análise há horas já. É verdade. todos nós precisamos, É verdade. né? Todos nós Só precisamos. ajuda. Falcão faz 30 anos que faz. O que aconteceu com o Internacional, a meu ver, esses problemas que tu citou aí, que tu tem informação, talvez alguma coisa tem. Mas o mais importante que aconteceu nesses 2 últimos jogos é que o Internacional jogou um Grenal na Arena e perdeu de 3-0 com o D'Alessandro na equipe. O Internacional montou um esquema sem o D'Alessandro na equipe e empatou o Grenal 0-0. Sim, mas não E foi a- por isso. Mas o torcedor, tem muito colorado que está achando isso. Bom, E no mas- jogo seguinte, o Internacional foi jogar no Beira-Rio e ganhou de 3-0 sem o D'Alessandro novamente. Lógico que dentro do grupo de O jogadores... professor acabou de dizer que o Inter jogou mal. Lógico que dentro do grupo de jogadores, na formação do grupo, o jogador quando acerta o time, que vai lá onde tu tomou 3-0, num clássico, e tu não perde, tu vem pra dentro de casa e tu ganha de 3-0, e essa estrela tá fora, esse grupo se fortalece. Não, mas e o 2-0 que ele ganhou pois sozinho? Não. Isso que eu ia É que dizer. tu pulou um Grenal. Não, aí. mas- Sim. Pulou um Grenal. Mas aí com o foi no D'Alessandro que Beira-Rio. ganhou. Aí foi no Beira-Rio, Mas como foi ele no Grenal, perdeu o já outro tava também. Mas o Grêmio ganhou a Libertadores fora de Bolsonaro casa. acabou de dizer O Grêmio que ganhou o que precisava ganhar. O Aquino quer se O Grêmio livrar do foi lá e D'Alessandro. ganhou 2-1. Claro. O Grenal que precisava ganhar. Ele não ciscou. Pro Aquino seria Foi uma barbada. ótimo que o D'Alessandro fosse excomungado. Mas ele estava contra o Eu tô te- Flamengo, né? olha aqui, ó, Eu tô o te dizendo que Internacional, esse esse- sentimento aí tem dos jogadores. Mas o Contra o Taquino tem Flamengo razão. foi mal. Divide. O Internacional torcedor do Inter está dividido. jogando Não, mas o num grupo de esquema jogadores também deve suicida. estar. O Internacional está jogando um esquema suicida que jogou, que deu certo contra a Chapecoense. O senhor está dizendo que é um esquema que não é esquema. Eu estou dizendo que esse esquema com 2 atacantes de lado se usava na década de 70. Isso é velho. Não. O Isso é Manchester velho. United foi campeão da Liga dos Campeões jogando com o 4-3-3. Cristiano Ronaldo, Justa- o Rooney e o... Obrigado. Ótimo. Se tiver o Cristiano Ronaldo e o Rooney... Cristiano Ronaldo, pode jogar. Rooney e- Tem o MSN no Barcelona. Tevez. E Tevez. Mas escuta... Olha não o trio que joga no Barcelona, Batido, naquele isso, esquema não que pode é jogar. praticamente Rooney é o Batido. igual, que é praticamente igual. E o Liverpool com o Salah, Firmino e Mané. Então, Exatamente. Exatamente. Não, mas não, então, só pode me dizer que não tem esses jogadores, mas que tá cheio de equipe que joga assim. Não, tem. não usam. Não, tu pode usar esse sistema porque tu tem um super jogador como o Cristiano Ronaldo, que além de ser um super jogador, vem marcar do lado da área do Real Madrid. Podem olhar o jogo mas amanhã. isso quase todos os atacantes hoje fazem. Quem Quem não faz, tá fora. O Olha. Everton só tá jogando no time do Grêmio que passou a fazer isso, não é? É, o Pedro Melhorou. Rocha era titular. Pedro por Rocha isso. não fazia isso? Me desculpe, mas não é isto que fazem os 2 atacantes de lado do Internacional. bom, aí é outro problema. Não é isto. Não é isso. O Potker não tem nem condição física para fazer isso. Não tem cacuete nenhum. Só um pouquinho. O jogador para fazer isso, ele é um jogador... Claro, o Real Madrid... Não, mas eu vou te dizer então que o Renato é um monstro. O Everton nunca fez isso e está fazendo. Mas tu tem alguma dúvida que o Renato é um monstro? Bom. Ele conseguiu Mas, fazer. o Everton é mais fácil de dar cacuete pro Everton do que pro Potker. Olha Potker aqui, ó. tem um vício que não. O Real Madrid, de Bailey de um lado, Cristiano Ronaldo do outro e Benzema no meio,
Entende? Jogava com 2. Agora, os 2 voltando. Tanto é que acabaram tirando o Bailey do time, botando o Isco, que vem fazer... Pra voltar mais. Tipo o Ramiro. Olha aí. A grande modificação que fez o Zidane na equipe do Real Madrid, desde que ele chegou lá, tirou o colombiano do time. Assim, o James Rodrigues. Sim, porque não tinha como arrumar um lugar para ele. Então, lógico, mas uma esquematização e colocou o Casemiro de primeiro volante. Acertou o time. Agora, tendo o Casemiro, Tô torcendo Kroos e Modric no meio. Não tem como não funcionar isso. E vou torcer para eles amanhã. Eu quero a revanche. Que maravilha. De nervoso. Tem gremista que tá defendendo que quer o Liverpool porque vai ser mais fácil. Não. Eu não vou perder de novo Eu não vou perder. Se o Internacional não perdeu, perdeu 3-0 e recuperou 2-0 lá, por que eu não vou ganhar? Essa mesma agora eu vou ganhar. Essa mesma empáfia. Mas tu acha que eu não tenho que ter essa esperança de querer jogar de novo? Olha, eu acho que... Não é a última que morre? Tu pode ter esperança de ganhar Libertadores, eu concordo. Mas tu acha que o Real Madrid não ganha? Não, é o contrário. Eu acho que tu não repete o perder só de 1-0. Acho que toma um balaio. O normal é tomar um balaio. O que o senhor achou que ia acontecer em Inter e Barcelona? E se o Internacional jogasse mais 10 vezes com o Barcelona, não perdia hoje. hoje. A história tá invicta. Tá, mas quem sabe a próxima seja a do Grêmio. Bom, quem sabe o Veranópolis ganha do Grêmio ou do Internacional aqui em Porto Alegre. Pode acontecer. O Novo Hamburgo ganha o Gauchão. Agora o normal, mas o normal ganhou é dos perder. dois ainda. Mas o normal é perder. O normal é perder bem. O normal no futebol, por isso que diz que o futebol tem graça. O normal, às vezes... É normal Milionários ganhar do Corinthians? Raras vezes. O Once Caldas foi campeão da Libertadores. Mas o normal é o campeão da Libertadores ser um bom time. Agora, o Once Caldas a Libertadores ficou agora de uma maneira que... só grande. Que é só cachorro grande. Só o Tucumã, o Colo-Colo, o Cerro e tem um outro que dá pro Grêmio encarar assim, ó. E o Estudiantes que não tá jogando nada. Olha, um desses mas não tá jogando nada, mas tem tempo até o jogo, né? Só em agosto. Cuidado. Sim, eles têm janela e começa a temporada. Porque só se o Grêmio perder muita gente na janela. Olha, cuidado com os Grêmio vai melhorar. Mas eles não vão ser essa galinha morta que Racing, tá falando. Eu acho tu viu melhor como o time... Estudiantes se classificou? Vê. Na raça. Quem? O Estudiantes. Mas para mim tem 2 times que estão jogando muita bola. É o Independente e o time do Racing. Só que o Racing vai perder o Lautaro Martins. Ele já se apresentou no Milan para fazer exame médico hoje. Eu acho que ele vai agora. Né? Vai agora. O Racing fez contra o Cruzeiro provavelmente o melhor jogo desse ano. Foi um maravilhoso jogo de futebol. Não. Agora. E o Cruzeiro ganhou. O Cruzeiro em 10 minutos está 2-0. Mas eles jogaram melhor o resto do jogo. E o Lautaro Martins não jogou nada. Não jogou nada. E mesmo assim, eles jogaram muito melhor que o Cruzeiro. O Mano aprendeu. Em 2007, ele deixou o Riquelme solto. Mas Independente tem o jogador que joga na direita, o número 8, o Meza, que vai pra Copa. Tem o Benítez, que joga na esquerda, que é um baita jogador. Tem o número 10, que é bom jogador. Pra Copa, tem o Gilhote, que é um centroavante muito bom. E joga o esquema parecido com o Grêmio, com bola no pé e tocando. Sabe jogar. Eu vi o jogo deles ontem. Mas aí o árbitro de vídeo resolve. Não. Aos 50 do segundo tempo. Que bola nas costas. Ele é vermelho. Esse aí não tem problema pra nós.